Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fé Simplificada. E a gente está aqui hoje para discutir muitos assuntos interessantes. Este vídeo especial, vai tirar uma dúvida de um amigo nosso, inscrito aqui no canal, o JC Alves. Ele pediu para a gente falar sobre a diferença entre remorso e arrependimento. E tem gente que não acha que tem diferença, Wesley, mas na verdade tem. As pessoas acham que ter remorso de algo, estar arrependido de algo é a mesma coisa. Mas, aos olhos da Bíblia, Júnior, qual a diferença? A pessoa dizer que está com remorso de um pecado é a mesma coisa dela se arrepender do seu pecado? Não tem nada a ver. E na verdade eu vou te dar nesse vídeo dois exemplos fáceis de você entender a diferença entre arrependimento e remorso, entre remorso e arrependimento. Na ordem, Wesley, é o seguinte: tem dois personagens bastante famosos da Bíblia que foram reis em Israel, que estenderam o reino, foram guerreiros notáveis, reinaram sobre Israel durante o mesmo período, 40 anos cada um, mesmo período. Os dois foram escolhidos por Deus, foram nomeados reis de Israel, ungidos pelo mesmo sacerdote, e por causa do seu remorso, perdeu toda a sua vida mesmo, a vida física, a sua vida espiritual e toda a sua posteridade. Porque no Antigo Testamento a ideia de você ser abençoado por Deus é você ser estabelecido como rei, você permanecer, a sua linhagem permanecer. Pois é, a linhagem dele foi totalmente extirpada da terra. Já este segundo personagem, ele foi a mesma coisa, passou pelos mesmos caminhos e cometeu um crime terrível, na verdade dois grandes crimes terríveis, mas arrependeu-se, foi perdoado e ainda era chamado de o homem segundo o coração de Deus. Sabe que personagens são estes? Saul e Davi. Saul é o rei do remorso e Davi é o rei do arrependimento. E aí esses dois personagens aqui nos ensinam qual é a diferença entre remorso e arrependimento. A história de Saul, para que você entenda, quem está me vendo aí, é a de alguém que foi escolhido por Deus quando o povo tinha rejeitado a Deus. Israel não queria mais ver uma chamada teocracia, Deus mandando. O Samuel, o sacerdote, ele exercia essas funções, sacerdote, rei e profeta. Então viviam sob o domínio de Deus. E era isso que Deus queria para o povo de Israel naquele período, porque ele queria formar o povo. Então ele queria criar o povo assim, sendo regido por ele. Mas o povo começou a olhar, e isso é uma coisa característica da nossa época também, para o derredor. Não, os outros povos têm rei, por que a gente não pode ter rei? Não, a gente quer rei para ser igual aos outros povos. Está lá em 1 Samuel 15. E aí Samuel falou, tá bom, então vocês querem um rei? Vou pedir a Deus um rei. E entregou um rei ao povo. Deus foi lá e indicou para Samuel quem era o rei que ele queria. Escolheu um cara notável, alto. Ele passava, Wesley, ele era um cara, não era parecido comigo, tá? Ele era um cara que no meio da tribo se distinguia da altura do ombro para cima, já. Todo mundo olhava e via, opa, aquele cara é bonito, é cara alto, é cara que se destacava no meio de todo mundo. Então, é esse. Filho de Quis, um homem famoso, né, na época. E aí Saul foi escolhido para ser esse rei de Israel. E Samuel avisou, olha, ele vai tomar os filhos de vocês para serem guerreiros, para serem escravos, o rei vai abusar de vocês de certa forma, vocês vão ter que aguentar. Vocês pediram um rei? Foi isso que aconteceu. Saul criou um exército, começou a guerrear, começou a derramar muito sangue, mas expandiu o reino. E reinou durante 40 anos. Mas teve um dia que ele não obedeceu a Deus. Samuel tinha dado uma ordem a ele, através de Deus, para que ele exterminasse um povo, e que não era para sobrar nada, nem os animais. Pois bem, Saul olhou de forma cobiçosa para os belos bois, para os tesouros que haviam lá, e aí com aquela desculpa que muita gente dá, Wesley, no dia a dia, que é tipo, não, vou fazer isso para Deus. E aí foi lá e pegou os bois, falou, vou sacrificar a Deus esses bois, né? E aí foi lá sacrificar. Pior do que isso, Saul ainda não deu crédito a Deus. Ele sacrifica todo aquele material, aqueles bois,
E ele toma a atitude de fazer o que deveria ser exclusivo de Samuel, que era o sacerdote. Ele não espera Samuel chegar e ele mesmo faz o ritual, como se ele pudesse exercer isso por ser o rei. Na verdade, o que ele estava fazendo era se auto-engrandecer. Eu chamo o orgulho de o pecado favorito do diabo, porque a partir do orgulho é que todos os outros pecados vêm junto. Quando Saul faz isso, Samuel recebe uma ordem de Deus: diga a Saul que acabou para ele, que o reino dele vai acabar e que eu não tenho mais aliança com ele. Pronto, acabou. Ele me desobedeceu naquilo que eu havia dito para ele fazer na risca. Pois bem, Samuel foi lá dar o recado. E Samuel foi triste dar esse recado, porque quando ele chega diante de Saul, ele fica triste por Saul não ter obedecido. E ele gostava de Saul. Saul era o cara que chamava a vista. Ele parecia um rei. Quando ele diz isso, Saul diz: não, tá bom, eu me arrependo. Eu não quero fazer, eu não quis fazer isso. Por que Deus vai me culpar? Vai extirpar o meu reino. Vai zerar o meu reino. Por quê? Aí Samuel diz para ele: não, tá arriscado o seu reino. Saul falou: não, tá bom, então faz o seguinte, tá bom, eu errei mesmo, me arrependo, Deus vai acabar com o meu reino, mas perante o povo, pro povo ver, desce comigo pro povo ver que você tá do meu lado e que eu não fiz tão errado assim. Samuel diz: não vou não. E vira as costas, ao ponto de Saul ficar com tanta raiva, dizer: não, vem comigo pro povo ver, puxa, e rasga um pedaço da roupa de Samuel. Na verdade, Saul não estava arrependido. Saul estava com remorso por causa das consequências de seu erro. E essa é a característica principal do remorso. A pessoa não está arrependida do que ela fez. Ela está arrependida porque vai haver uma consequência. E ela está com medo da consequência. E por causa do medo da consequência, ela diz: errei, não devia ter errado. Meu Deus, não devia ter feito isso. Mas ela não está olhando para aquilo que ela fez. Ela está com medo das consequências daquilo que ela fez. E isso é remorso. Mas isso não causa transformação. Isso não muda a essência do seu ser. Isso não faz você ficar entristecido por aquilo que você fez. Na verdade, a gente cai no mesmo pecado de Saul. Você começa a se justificar. Mas eu fiz isso, Samuel, para Deus. Olha, o povo é que pegou o melhor da terra lá. Não fui eu, foi o povo. Mas quem era o rei na história? Então, quando acontece esse exemplo de Saul, mostra como o remorso funciona. Ele só olha para a consequência e não para o ato. Ele vai direto justificar-se, colocando a culpa em alguém, em uma outra pessoa. Não, na verdade, eu sou pecador porque meu pai. Eu sou pecador porque minha mãe. Eu sou pecador porque o meu meio em que eu vivi. Eu sou pecador porque, nossa, eu fui criado assim, sabe? Eu bebo desde criança e por isso é errado. As pessoas é que me fizeram pecar. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que a gente tem que assumir que nós temos uma natureza que peca. Nós somos inclinados desde o nascimento na direção do pecado. E aí, quando a gente não entende isso e passa a se justificar, a gente começa a achar maneiras inteligentes e viáveis de justificar o pecado. E quando chegamos a esse ponto, daqui a pouco o pecado fica natural. Na verdade, fica até agressivo se alguém diz para mim que eu estou pecando. E aí eu não passo mais a nem ter remorso, eu passo a ter orgulho do pecado que eu tenho. E aí é que a ladeira desce. É aí que é o último grau. A Bíblia fala de um processo chamado mente cauterizada. É quando o pecado não te fere mais, quando o pecado não dói mais, quando na verdade o pecado gera tanto prazer que você tenta justificar ele de todos os meios. E a partir daí, quem te acusa de pecado ainda é o intolerante, é a pessoa que não ama, é a pessoa que não te quer ver bem. E no final das contas, é exatamente como a Bíblia diz: aquele que ajuda o outro a se arrepender de seu pecado, cobre uma multidão de pecados. É isso que a Bíblia fala. E quando a gente abre os olhos das pessoas para entender que Deus perdoa aquele que se arrepende, aquele que se arrepende verdadeiramente e deixa o pecado,
aí a gente está ajudando essa pessoa a realmente encontrar Deus. Seria o caso do Davi. Que é o caso de Davi. Davi, por exemplo, passou pelos mesmos processos de Saul. Saul foi rejeitado, logo em seguida Deus elege um. Chama Samuel e fala, vai lá em Belém para você ungir o meu próximo rei. Deus indica até mesmo a casa de onde Samuel deveria ir. Samuel vai até a casa e existem vários filhos lá, todos bonitões, iguais a Saul. Porém, quando olha para os filhos de Jessé, que era o pai de Davi, Samuel sai escolhendo, deve ser esse. Esse é o mais bonito, esse é o mais alto. Saul era o grandão, era o bonitão, esse aqui deve ser igual. Vai ser o próximo rei. Já prepara logo o chifre de unção. Quando isso acontece, Deus diz, não, você está olhando com os seus olhos, eu vejo com o coração. Por isso você que acha que de repente Deus vai te escolher ou não te escolher pelo aquilo que você tem, pelos seus atributos, esquece isso. Deus não olha assim. E aí Deus vai indicando para ele, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, e acabam os filhos. Aí ele olha para Jessé e fala, Jessé, acabou os filhos, tem mais alguém? Olha só como Davi era desprezado. Tem mais um pequeno lá, ó. Davi tinha 1,60 m, gente, menor que eu. Tem um pequeno. Ele está fazendo a função que nenhum dos outros faz. Ele está pastoreando ovelhas lá no pasto. Os outros vão ser soldados. Ele vai ficar pastoreando ovelhas. E ele está lá, 15 anos de idade. Um rapazote. Vai lá, chama ele. Pois Samuel disse para ele, olha, enquanto ele não chegar, a gente não se assenta para comer. Isso era uma honra. Sentar à mesa daquele local, um sacerdote, rei, que foi sacerdote, que foi rei, que é profeta, ficou todo mundo apavorado. E Davi chega. Davi é ungido naquele momento rei de Israel e se torna, só 21 anos depois, rei de toda a Israel. Demora 21 anos para essa promessa se cumprir. Olha só em 2 Samuel 5 ele fica rei de todo Israel. Depois desses 21 anos passados, de muita guerra, de muita coisa acontecendo, ele derrotar o gigante Golias e toda aquela história, depois de tudo isso acontecido, ele se torna rei e reina por 40 anos. E ele se torna um rei famosíssimo, porque ele multiplica por 10 vezes o tamanho do território de Israel. Ele é um cara fantástico, um baixinho de 1,60 m, que derramou tanto sangue que Deus disse para ele, olha, não vai ser você que vai construir uma casa para mim, um templo, vai ser seu filho, porque você derramou muito sangue, ele era muito sanguinário. Davi era um administrador fantástico. E bem num período em que estava tudo muito bem, que todo mundo tinha medo de Davi como rei, e que ele obedecia a Deus em praticamente tudo, e fazia as coisas que Deus queria que ele fizesse, ele resolve não ir para a guerra quando ele deveria ir. E aí, em vez de ir para a guerra, já está tudo tranquilo, já está mais velho, deixa o povo lutar por mim, deixa Joabe, que era o chefe capitão, deixa ele lutar por mim, eu vou dar uma volta por aqui. E aí ele andando onde não devia, viu que também não devia. Ele viu uma moça muito bonita, Betseba, se lavando. E você já foi em Israel, você sabe como é que é. As casas praticamente não tem teto, entendeu? Não existia janela, blindex, não tinha cortina, não tinha nada disso. As casas no meio do deserto eram um arranjo. E aí você acabava do alto, que era o palácio real, que era o único local praticamente que ficava muito acima dos outros, né? Até para estabelecer a sua posição. O rei olha do terraço e vê o quê? Uma moça bonita tomando banho. Davi era tarado desde pequeno. Tanto é que teve muitas esposas, muitas concubinas. E o filho dele teve mais ainda. Salomão teve 1000 mulheres, né? Famoso por isso, inclusive. Mais do que pela riqueza e pela sabedoria. E aí, Davi não dá escolha para Betseba. Tem gente que fala assim, mas Betseba era safada. Até romantizam isso, né? Colocam a ideia de uma Betseba meio safadinha. Eles colocam, fazem a novela. Romântica. Betseba amava Davi de longe. Mas nada disso, filho. Pensa você. Você é uma mulher num contexto de 1000 anos antes de Cristo, 10 séculos antes de Cristo, quando Davi viveu. E a mulher era considerada até mesmo sem alma. Tá? Até no contexto na época do primeiro século, na época que Cristo viveu, mulher não tinha alma. Então, quando falam, a Bíblia é machista, a cultura na qual a Bíblia foi escrita é extremamente machista. Opressora nesse sentido. E aí a mulher ela não tinha escolha, o rei está chamando. E o rei, ele tinha essa prerrogativa de vida e de morte. Se o rei andando pelo povo dissesse, não gostei de sua cara, morre. Morria. Ele tinha domínio sobre vida e morte. Então você imagina se ele já ao chamar Betseba, falou, vem, ela não tinha escolha.
Então, basicamente, Betseba, eu não posso afirmar, Betseba foi estuprada, mas basicamente isso. E ela não tinha escolha. Quando o rei chama, você vai. Ela foi, basicamente, aconteceu o ato, né? Davi teve a conjunção carnal com Betseba. Só que, quando o cara faz a coisa errada, Wesley, tudo dá errado. E você fazer a coisa errada escondida é pior ainda. Vai aparecer, uma hora a coisa vai aparecer. E aí, Betseba ficou grávida, né? E o marido de Betseba era justamente Urias, um dos valentes de Davi, do círculo de confiança de Davi. Aí foi a derrocada de Davi. Por quê? Porque além do estupro que ele cometeu, ele, para esconder a criança, ele chama Urias. Não, vou chamar o cara da guerra, ele vai se aproximar da mulher, vai ter a noite de amor dele com a mulher, o filho vai ser dele. Pronto, acabou, e cobre o pecado. Esse negócio de tentar encobrir pecado, uma hora vai dar errado. Geralmente vai fazer outro pecado. Geralmente faz outro, é igual você começa mentindo. E vai aumentando. Aumentando a mentira para tentar cobrir a mentira anterior. No final das contas você está perdido. Isso acontece quando você começa com o pecado. E Davi, Lady Murphy, aconteceu a mesma coisa. Ele chama Urias, só que Urias era extremamente fiel a Davi. Então, em vez de ir para casa ficar com a esposa, Urias, que via o povo guerreando, sabia que o povo estava guerreando, dormiu junto com os soldados na base interna ali do próprio palácio. Quando o Davi ficou sabendo disso, desesperou. Meu Deus do céu, Urias, vem cá, vai para tua mulher, rapaz. Não. Meu povo está guerreando e eu estou aqui, vou ficar deitado com a minha mulher, vou em casa ficar tranquilo? De jeito nenhum. O rei está aqui, eu vou ficar com o rei. Pronto. O cara era tão fiel que não tinha jeito de engambelar ele. Davi, então, toma uma atitude drástica, porque Betseba aparecendo grávida e aparecendo que era dele, ia destruir a fama dele diante de todo o povo. Ia acabar com a imagem do rei perfeito, maravilhoso. Não existe ninguém perfeito. Costumo brincar muito, Wesley. Eu falo para todo mundo assim, quando alguém me conhece pela primeira vez, e às vezes me conhece por rede social, alguma coisa, diz, prazer te conhecer. Eu falo assim, olha, não acredite nem no que falam de bem, de bom, nem no que falam de ruim de mim, né? Me conheça primeiro. A mesma coisa aconteceu ali com Davi. O medo de que as pessoas começassem a achar que ele era um rei ruim. E aí, ele, com medo disso, comete um outro pecado. E aí, esse mais terrível ainda, né? Ele manda um recado pelas mãos do próprio Urias. Olha só a sacanagem, Wesley. Um recado pelas mãos do próprio Urias, e Urias era tão fiel que nem sequer leu, né? Não sei se Urias também sabia ler, naquela época era muito difícil alguém saber ler, mas ele leva o recado para o capitão Joabe. O Joabe abre o recado, tá lá, coloca Urias na linha de frente na hora que a guerra estiver mais acirrada para que ele morra. Você imagina? Você está levando o recado da sua própria morte para o capitão, e é o que acontece, né? É o que acontece. Quando Davi sabe que Urias morreu e que está tudo certo, ele manda chamar Betseba e aí paga de rei bonzinho. Porque não, agora eu vou, como Urias era muito fiel a mim, eu vou cuidar da mulher dele. Pronto. No final das contas, Davi faz caca, né? Para não falar outra coisa. Faz caca, muita caca. Só que nada fica escondido aos olhos de Deus. E o profeta Natan, que era muito próximo ao rei, ele vem diante do rei e conta uma história, uma parábola. Olha, tem uma ovelhinha, o cara só tem ela, cuida tão bem dela, tão bonitinha a ovelhinha. Mas aí vem um parente, você vem para dentro de casa, o cara, o rei, em vez de pegar uma das suas ovelhas, pega a ovelhinha lá do funcionário dele e mata aquela ovelhinha. Davi fica muito abalado com essa injustiça. Mas peraí, o cara tem um monte de gado. Ele vai lá, pega a ovelhinha do seu servo e mata para servir. Não, isso é um absurdo. Esse cara não vive hoje. Davi era tão sanguinário que dizer, esse cara não passa vivo hoje. Pois bem, Natan olhou para ele, esse cara é você. Davi se choca. Só que Davi se choca e entende. Porque na mesma hora ele percebeu que a ovelhinha era Betseba, que o servo era Urias e que ele era o cara que fez a coisa errada. E aí ele se arrepende. Por que eu falo que ele se arrepende? Vou terminar aqui, ó. Salmo 51. Foi o salmo que Davi escreveu após ter matado Urias e ter ter estuprado Betseba e ter matado Urias. Ter tudo isso acontecido. E ainda por cima,
Natan disse para ele que a criança originária do pecado ali iria morrer. Davi se constrange demais e aí ele se arrepende. E por que Deus não fez com Davi o que fez com Saul? Acabou seu reino, Davi, estou extinguindo de você, eu vou escolher um novo rei, acabou para você, tchau, bora, Deus, já era, você não vai ter mais nem descendência. Por que Deus não fez isso? Já que o pecado que Davi cometeu, aos nossos olhos, né, parece muito mais terrível do que o que Saul cometeu. Porque Saul, na verdade, só catou uns bois para ele e catou dos tesouros da terra, do melhor dos tesouros. Mas já Davi não, matou um homem e praticamente estuprou uma mulher. E fez isso de forma ardilosa. Na nossa compreensão, como pode imaginar então que Deus perdoa Davi e não perdoa Saul? Ouça o Salmo 51, rapidinho. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, limpa-me o meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões. Isso é um rei dizendo, tá? E o meu pecado está sempre diante de mim, consciência pesada. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que eu fui moldado na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Lembra que eu falei sobre justificar as coisas desde cedo? Pois bem, Davi não fez isso. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Ele estava sofrendo. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Olha só a profundidade de emoção neste salmo. E Davi, ele joga toda esta emoção, não no sentido como Saul fez, não, para o povo não ver. Ele escreve em secreto este salmo, depois é publicado. Ele diz para Deus, Deus, eu não aguento me ver no espelho, digamos assim. E ele ele se arrepende por aquilo que ele fez, e não pela repercussão que poderia dar. E por causa disso, Deus acaba perdoando Davi. Mas mesmo assim, a criança morre, porque no final das contas, todo pecado tem consequência. Pequena, grande, mas tem. A gente já fez um vídeo sobre isso, volta lá na playlist e acessa, e você vai ver. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado nos afasta de Deus. E aí, a diferença vai estar em qual é a minha posição diante do pecado. É de remorso, para que no final das contas eu tenha um morro de medo da consequência? Ou será de arrependimento genuíno, olhando para mim, percebendo que sou pecador e que aquilo que fiz, exatamente aquele pecado, é o que me causa nojo, o que me causa tristeza por ter magoado a santidade de Deus? Essa é a diferença, basicamente, entre remorso e arrependimento. Tá aí duas coisas que se misturam demais, mas fica bem claro que algumas características que me chamam a atenção, que o remorso ele traz muito também do que vai transparecer. Isso. O remorso olha para fora. É muito interno. E o arrependimento olha para dentro. Independente de eu saber ou não quais serão as consequências do pecado, eu me arrependo, independente da consequência, de ter ou não consequência. O remorso é aquele sentimento visando não ter a consequências. Exatamente. Se você olhou para o Salmo 51, em nenhum momento Davi se justifica. Lembra que a característica do remorso é exatamente buscar a primeira justificativa? Qual que foi o primeiro ato que Adão fez quando Deus o acusou, dizendo aí, você comeu do fruto? Foi a mulher que me deu. Não, a mulher que o Senhor me deu. Se há algum culpado, é a mulher ou o Senhor, eu não. Foi isso que Saul fez também, e isso que Davi não fez. É por isso que Davi ainda hoje é considerado um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi fosse perfeito, mas porque ele amava as coisas que Deus amava e odiava as coisas que Deus odiava. É basicamente isso. Será que ainda dá tempo de alguém se arrepender? Ainda dá. Ainda há chance. E olha, deixa eu dizer uma coisa, o Elis tocou num ponto interessante. Ainda há uma janela de arrependimento, mas após a morte não há mais. Não há ninguém que possa ir lá no inferno buscar você. É preciso que você se arrependa hoje, agora. Ainda há tempo de salvação. E o fato de você se arrepender do seu pecado não vai te transformar num super-homem impossibilitado de pecar. Não é isso.
Mas o fato de você realmente entender que você precisa desse arrependimento e realmente esse arrependimento ser genuíno é o que fará com que você seja perdoado. A diferença entre um santo e um pecador é apenas quem perdoou. O pecador não tem perdão, ninguém o perdoou, mas o santo é um pecador perdoado. Essa é a diferença. Eu vi um vídeo de pessoas que são bem alheias à fé, fazendo alguma gracinha, falando assim que, então é simples, eu faço pecado hoje, eu me arrependo à noite, e amanhã eu faço de novo, aí eu me arrependo à noite, e tá tudo certo. Aí se enquadra, né, em tentar burlar Deus, trabalhar com remorso, e no fim das contas não vale nada. Se a gente não consegue nem enganar o diabo, se a gente não consegue enganar os outros, você imagina tentar enganar Deus. Portanto, isso que você chama de arrependimento, no final das contas, não passa de mero remorso. Ou orgulho até, né? Ou orgulho até. Existe uma frase, eu vou lembrar agora o autor, mas ele diz assim: aquele que se arrepende pelo pecado é um homem. Aquele que comete pecado é um homem. Aquele que se arrepende pelo pecado é um santo. Mas aquele que se orgulha pelo pecado é um demônio. Olha o peso dessa frase, gente. O que peca é homem. O que se arrepende é santo. Mas o que se orgulha é demônio. Então, você se orgulhar do seu pecado pode te arrastar para um lugar que você não gostaria de ir no final das contas. Então, a fé deve ser simples, né, Júnior? Claro, porque no final das contas, não precisa complicar. Simplifica. Até a próxima, pessoal.